Fala aí, pessoal, bom dia. Bom, começando mais uma quinta-feira. Assuntos que eu queria... Nossa, eu tinha uma lista de assuntos pra trazer e esqueci tudo. Que beleza. Bom, eu dei uma reduzida nas últimas semanas na quantidade de trabalho para prestação de serviço. Tava cansando muito e não tava compensando os rendimentos. Isso é uma coisa que você tem que ter consciente quando você trabalha para mais de uma empresa. Se estiver cansando, se tiver a troca, né? Exigência versus pagamento, não estiver alcançando, você manda embora. Simples assim. Não vale a pena seguir nessa onda se não compensar, sabe? Ainda mais sendo profissional na área de TI, que você tem uma gama de empregabilidade bem alta, principalmente na área de SRE e DevOps. Você tem bastante empregabilidade, não só no Brasil, mas em outras partes também. Bom, como eu disse, mandei embora. Agora eu tô dando um tempo, tá alinhando o que eu já tenho, buscando entregar e agilizar o que tava parado. Mas é isso. Uma coisa interessante também, que é bom ficar de olho, é rendimento. Eu, por exemplo, tô com um funcionário que não tem muito rendimento. E ele é bom no que ele faz, só que é uma pessoa perdida. E eu tô com muita dificuldade para encontrar para alocar, sabe? Por exemplo, eu tenho definido as tarefas, e às vezes chegam tarefas de muita urgência e precisam ser tratadas dessa maneira, né? Só que ele se perde. Tipo, você explica uma, explica duas, e muitas vezes eu não tenho tempo de ficar explicando mais de uma tarefa, e aí ele se perde. Eu sinceramente não sei o que fazer, porque dificulta muito, sobrecarrega muito o trabalho das outras pessoas. Ele sobrecarrega o meu trabalho. Eu já tentei diversas maneiras, mas assim, como que a pessoa não tem, não é capacidade, mas não consegue. Tô vendo o que eu faço nessa situação, porque ele tem bom conhecimento, só que a execução é ruim. Já tentei mentoria, já tentei shadowing, sabe? Quando você senta com a pessoa e vai guiando e tal, pair programming, e não rola, não vai, não avança. Outras empresas provavelmente já o teriam mandado embora, mas como eu era bem lento no início da minha carreira, eu relevo muita coisa, sabe? Mas meio que já não relevaram comigo, essa é a verdade. Eu apanhei bastante a princípio para aprender as coisas que eu sei. Acho que o
uma das empresas que eu mais sofri foi Walmart. Não que a empresa era ruim, mas que os funcionários ensinavam na base da razão e força. Uma postura meio bullying para ensinar. Eu não sou muito fã dessa postura, sabe? Bullying. E a segunda empresa foi a Trevor, que essa sim foi ruim. Porque a minha chefe, ela não era uma pessoa organizada. Então nós trabalhávamos nessa época como que era o nome daquele negócio? Quando você mete SQL dentro de C, acho que era ProC ou PSQL, alguma coisa assim. Eu tinha código C e tinha SQL dentro do código C. Ô amigo, 5 horas da manhã e o rapaz andando a 10 por hora. Só que ela era uma pessoa muito desorganizada. E aí ela mandava as cagadas dela. Nessa época nós não trabalhávamos com Git, trabalhávamos com SVN, Tortoise, nossa. Tô falando 2013 mais ou menos. Cara, ela mandava as cagadas dela e depois culpava a equipe. Ah não, mas você fez isso. E o commit claro lá dela, tipo, ela que fez errado. Então, tipo, eu sofri bastante. Foram 9 meses, acho, que eu trabalhei. E ela tinha encarnado comigo. Ah não, que você fez errado. E o commit dizia claramente que tinha sido ela. Mas beleza, né? A gente releva. Você, como diria um bom filósofo, você não bate tambor pra maluco dançar. Bom, nesse aspecto, acho que eu fechei. O curso vai, esse final de semana começa, e aí, putz, quem tiver interessado, o negócio vai ser tudo gratuito. Eu não tenho nenhuma ideia de cobrar. A minha ideia é passar conhecimento. Inclusive o livro que eu estou fazendo vai ser também disponível de maneira gratuita. Não tenho a menor ideia, planejamento de vender isso. Se alguém quiser comprar alguma coisa mais pra frente, aí eu faço um negócio, tipo, sabe, exclusivo pra pessoa que quer comprar. Mas a princípio você sai do nada. Eu vou te apresentar toda a área perdão, SRE, plataforma engineer, DevOps, para primeiro você se familiarizar, né, com as tecnologias, porque são muitas tecnologias na nossa área, muitas. E aprofundar em cada uma delas é bem intenso, tipo, vai um tempo. Você não vai sair o expert em Kubernetes na primeira semana, pode ter certeza. Ainda mais se você não tiver uma base de conhecimento. Então, não, tipo, respeite. Uma coisa que quando você está começando a aprender, respeite o seu tempo, sabe? É importante você se respeitar. Respeitar os sinais do seu corpo. Então, nessas aulas, o que eu vou abordar? Eu vou abordar os temas que eu sei e os temas que eu não sei também. E como que eu vou abordar os temas que eu não sei? Eu vou correr atrás. Temas que eu sei: Terraform, por exemplo, Linux, Kubernetes. Kubernetes eu sei até o 4º ou 5º nível só. O iceberg de Kubernetes que você encontra aí na internet tem 8 ou 9 níveis. Eu sei até o 4º, 5º mais ou menos. A minha especialidade é troubleshooting,
solução de problema, encontrar problema. Eu sou bom investigando problema, principalmente em produção. Por quê? Porque eu gosto da adrenalina, eu gosto do desafio, sabe? Quando você começa mas foi por aqui, foi por lá, pega o log, encontrei o erro, mas não é isso, é um falso positivo, por aí vai. Eu gosto dessa pegada. E depois coisas que eu não manjo tanto, que é a parte de redes. A parte de redes eu sempre penei. Nossa, VPC. Eu entendo como funciona VPC, a subnets, etc. E aí VPC entenda como a rede e as subnets, dependendo do cloud que você está trabalhando. Mas eu peno ainda muito, principalmente com API Gateway, com WAF, segmento público e privado, exposição. Eu não tenho isso tão gravado na cabeça. Então o que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou ler mais sobre, fazer flashcards, que foi assim que eu aprendi Kubernetes, inclusive. Eu fiz flashcards porque de nenhum modo eu consegui entregar o que eu sabia. Aí quando eu comecei a fazer flashcards, você pega um papel assim, recorta em vários quadradinhos e vai anotando coisas, pontos-chave. Por exemplo, qualquer curso, UTM, Platzi, qualquer plataforma, até mesmo FreeCodeCamp. FreeCodeCamp é muito bom para quem está iniciando, para quem não tem condições de pagar uma plataforma. Inclusive, eu recomendo muito eles. O pessoal que ensina no FreeCodeCamp é muito bom. E você tem hoje legendas, então você não precisa necessariamente saber inglês. É bom, mas não precisa necessariamente saber inglês. O FreeCodeCamp você consegue colocar a legenda do próprio YouTube, certo? Bom, isso. E aí você pega o que eu faço, né? Eu pego e faço flashcards. Eu aprendi com o pessoal aqui alguns jovens que estudam aqui nos Estados Unidos. Esse método de aprendizado. Você pega, por exemplo, estava assistindo alguns vídeos e o curso falava sobre Kubernetes. E num dos vídeos ele estava falando o que era o etcd. Explicou e tal, blá 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 blá. No final do dia, o que é o etcd? Uma base de dados. Acabou. E aí, o que eu fiz? Eu peguei isso e coloquei no flashcard. etcd é a base de dados dos Kubernetes, onde se armazenam as configurações. Ponto. E aí, isso ficou gravado. E aí, sempre que eu preciso, eu volto nesses flashcards. A ideia é que seja simples e direto mesmo. Bom, e a ideia do curso, voltando um pouco, é justamente essa: poder dar uma base para quem está interessado em ingressar no mercado. Você não precisa de uma faculdade para... Vamos lá, não é que a faculdade não é importante. A faculdade é importante porque ela separa meninos dos homens. Como assim? A faculdade, ela te dá maturidade. Quando você esquipeia ou pula a faculdade, você acaba perdendo alguns sensos de responsabilidade. Responsabilidade com entrega, responsabilidade com horário, responsabilidade com os afazeres. A faculdade, ela te ensina a ter responsabilidade. Por quê? Até o ensino médio você não tem tanta responsabilidade. Se não entregou, o professor vai chamar atenção e tal. Na faculdade, se você não entrega, amigo, assim, os negócios contam ponto, sabe?
professor não passa a mão na cabeça. Não importa a faculdade, professor nenhum passa a mão na cabeça na faculdade. Então, faculdade é importante principalmente para a maturidade do ser humano. Ele ganha mais maturidade na faculdade. Bom, tendo isso em vista, eu pretendo passar justamente os pontos que eu sei, os pontos que eu não sei tão aprofundado. Então, esses pontos que eu vou começar o vídeo. Esse tema eu não domino tanto. Eu vou entregar o conteúdo até onde eu sei. E o que eu não sei, eu vou chegar e vou abrir discussão. Por quê? Porque com discussão você aprende mais também. Discussão, ensino, sempre que você ensina alguém, você também aprende mais. E eu não sou baú, né? Então, tipo, eu não tô aqui para armazenar informação. Eu tô aqui pra... eu sei, por exemplo, eu aprendi a fazer um negócio no trabalho. E aí eu vou lá, documento, e assim, uma coisa que eu não gosto é quando o cara quer documentar como se fosse um confluence de tese de doutorado. Não, a documentação tem que ser simples e direta. Tipo, faça isso. É pra isso que serve a documentação, não pra você fazer uma tese de possibilidade sobre ela. Ainda mais na nossa área que a complexidade é bem alta. Bom, é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo. Hoje tô meio esquecido. Que mais? Eu acho que é isso. Eu preciso dar uma olhada no que eu tô esquecendo. Que eu faço a lista, aí eu não trago a lista, eu chego aqui e não tenho o que falar. Esqueço. Mas é isso. Importante. Eu vou participar da KubeCon em novembro, KubeCon Atlanta. Eu me inscrevi para uma palestra, eu palestrar, né, no caso, de 30 minutos a respeito de como AI pode ajudar a área de DevOps, a área de SRE a ser mais efetiva. Depois eu mando o contexto e tal, mas eu meio que vou falar sobre a integração de modelos LLM, SRE e como os dois conversam de tal maneira que eu consigo entregar uma melhor automatização, por assim dizer, e entregar uma melhor resposta ao meu negócio, por exemplo. Então eu estou trabalhando nos pontos finais da tese. Eu depois pretendo fazer uma publicação na comunidade. Mas é isso, eu estou esperando a confirmação da inscrição. Eu escrevo vários artigos no LinkedIn, então eles revisam e tal. Mas se der tudo certo, em novembro eu estarei ministrando uma palestra em Atlanta, na KubeCon, com meu inglesinho bem sem vergonha. Mas eu vou treinar o inglês pra não passar vergonha, ou pelo menos entregar o conteúdo. É que isso que é o mais importante. Não importa que o inglês seja ruim, mas se você conseguir entregar o conteúdo,
você alcançou o objetivo. Você não vai lá para fazer oratória e ensino gramatical. Você vai lá para apresentar um conteúdo de tecnologia. Então, isso eu aprendi com meus colegas da Índia. Muitos deles falam inglês, mas o inglês é meio enrolado. Mas, se você entrega o conteúdo, pronto, é o suficiente. Ninguém vai lá julgar o seu gramatical. Até porque não faz sentido, né? Isso é outra coisa que eu... esse é um tema que eu queria conversar. A respeito do inglês na área de tecnologia e trabalhando para empresas no exterior. Eu já participei de processos seletivos que... Nossa, isso foi bizarro. A pessoa falou: mas o seu inglês não é nativo. Sim, por um motivo. É engraçado. É engraçado porque, assim, eram pessoas da América Latina. Tem 2 países que tem muito problema com o inglês. Em que sentido? Eles acham que eles vão entrevistar uma pessoa na América Latina e essa pessoa da América Latina não vai ter nenhum sotaque. O que é uma mentira sem tamanho, né? Mas beleza. Por exemplo, a Colômbia, eu já fiz muita entrevista para Colômbia e eles sempre, antes, né? Hoje nem tanto, mas antes eles encarnavam: mas o seu inglês não é nativo. Não me diga. Óbvio que não, eu não sou americano. Por isso que você está fazendo entrevista com alguém da América Latina e não dos Estados Unidos. Mas eles têm esse estigma: não, mas o cliente quer alguém com inglês nativo. E Peru. O Peru tem 2 coisas. Nossa. Eu presto serviço para uma empresa no Peru. E o pessoal é muito legal. Muito legal mesmo. São, nossa, uns amores. Só que o processo de entrevista... Nossa, em algum momento eu falei: não, ele não tá me fazendo esse dia. Tipo umas perguntas de livro, sabe? Umas perguntas de teoria. Que, venhamos e convenhamos, você nunca usa na vida real. Mas beleza, vida que segue. E... eu realizei o processo de entrevista e foi... gente, mas por que ele tá perguntando isso se não é aplicável? E eu faço entrevista quase toda semana, então eu sei o que é aplicável, tenho uma base do que é aplicável e o que não. E aí ele fez uma pergunta. Ele fez a pergunta... eu acho que foi de um tema de segurança, de WAF, alguma coisa assim, que não aplicava, porque isso já estava coberto pelo cloud. Eu não lembro bem direito a pergunta, pra ser sincero. Eu só lembro que eu respondi. Eu sabia a resposta, porque eu tinha estudado essa pergunta antes. Mas assim, eu sabia que aquela pergunta não tinha a menor relevância pro cargo. Dito e feito. Levo 3 ou 4 meses trabalhando com eles e segue sem ter a menor relevância. Bom, é isso. Nossa, me deu uma dor no pescoço agora. Eu vou treinar. Quero ver se eu consigo atualizar mais vídeos por dia, mas tá difícil. Tô muito corrido. Mas é isso. Espero que vocês tenham um excelente dia. E vamos nos falando. Um abraço.